Palotina. 52 anos de emancipação e quase 60 anos de história. O município surgiu do ideal de pioneiros valentes e segue rumo ao desenvolvimento com a mesma determinação do passado. A história de Palotina é feita de heroísmo e destaca-se a participação importante do Legislativo Municipal. Os vereadores têm papel importante na formulação de leis e nas decisões que resultam nas transformações. Por isso, resgatar a história dos vereadores de Palotina é resgatar a própria história do município. A primeira legislatura de Palotina vigorou entre 3 de dezembro de 1961 a 30 de janeiro de 1966. Os primeiros vereadores elaboraram um total de 114 projetos de lei. Foram as primeiras ações legislativas que proporcionaram benefícios para a população, destacando, entre elas, a criação dos distritos administrativos de Maripá e São Camilo. Também foi construído, nesta época, o prédio do ginásio municipal. A primeira legislatura também autorizou a construção da usina hidrelétrica no Rio Azul e foi nesta época que foi autorizada a construção do prédio onde funciona a delegacia de polícia. Segunda legislatura. Palotina continua caminhando em passos firmes, rumo ao progresso. Novos vereadores assumem em fevereiro de 1966, com o mandato até janeiro de 1970. Os vereadores desse período foram responsáveis pela elaboração de 158 projetos de lei. Destacam-se entre as ações a aprovação do anteprojeto para a construção da Praça da Independência, hoje Praça Amadeu Piovesan. Também foi autorizada pelos vereadores da época a construção do prédio do Posto de Saúde Central e também a criação do ginásio agrícola, hoje Colégio Agrícola Adroaldo Augusto Colombo. Os vereadores desse período também autorizaram a realização da concorrência pública para a exploração da rodoviária. Foi firmado com a autorização dos vereadores convênio com a então Telepar para a interligação de Palotina à rede interurbana de telefonia. Na terceira legislatura, que vigorou no período de 1970 a 1973, os vereadores aprovaram 152 projetos de lei. Destacam-se entre as iniciativas importantes a autorização para a concessão de energia através da Copel e o início dos estudos para a pavimentação asfáltica da cidade. Nessa época, também foi criado o Distrito Administrativo de Candeia, hoje pertencente a Maripá. Os vereadores da época também aprovaram convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Para valorizar a tradição e promover o entretenimento, foi instituída na época a Festa da Soja, hoje Expo Palotina. No período de 1973 a 1977, assumem os vereadores da quarta legislatura. Foram aprovados pela Câmara na época 154 projetos, 61 requerimentos e 41 indicações. Entre as ações da época, destacam-se a autorização para a concessão do sistema de água e esgoto para Sanepar. Nesta época, também teve início o trabalho de conservação de solos. Os vereadores autorizaram a doação do terreno para a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Fato marcante para a região foi a construção da rodovia entre Palotina e Toledo. A quinta legislatura inicia em 1977 e se estende até 1983. Os vereadores aprovaram na época 132 projetos de lei e 143 requerimentos. Um total de 48 indicações com sugestões dos vereadores foram apresentadas. Entre as ações da época, destacam-se a construção do prédio da Agência de Rendas e também o convênio para a construção do Centro Social Urbano. Os vereadores também regulamentaram os símbolos municipais, que são o brasão, a bandeira e o hino municipal. Duas importantes obras são concretizadas: o ginásio de esportes, hoje denominado Ardomar Somenzi, e também o Centro Cultural. Nesta época, é construída a rodovia que liga Assis Chateaubriand à Terra Roxa, passando por Palotina. A sexta legislatura compreende o período de 1983 a 1988. Os vereadores aprovaram, na época,
215 projetos de lei e o total de 423 requerimentos e 85 indicações. Foram ações importantes na época os convênios para a construção dos primeiros conjuntos habitacionais através da Coapar e ainda a criação do Distrito Administrativo de Santo Antônio. Nesta época, foi instalado o Parque Industrial do município. Palotina ganha também o Teatro Municipal. Grande avanço para a cultura. Como realização importante em nível regional, foi edificada a ponte sobre o rio Piquiri, na divisa de Palotina com Francisco Alves. Nesta época, também foi realizada a pavimentação da rodovia entre Palotina e Francisco Alves. Também foram autorizadas pelos vereadores obras de ampliação do Parque de Exposição João Leopoldo Jacomel. No período de 1989 a 1992, vigora a 7ª legislatura, com muitas outras ações importantes para o município. Os vereadores aprovaram 257 projetos de lei, tramitaram 136 requerimentos e 389 indicações, com sugestão dos vereadores para várias melhorias. Destacam-se, com marcos na história, o termo de cooperação na instalação do campus da Universidade Federal do Paraná e doação de terreno para a construção do CAIC. Os vereadores autorizaram a construção do prédio da Ciretran e da Emater. Outra ação foi o convênio para o projeto de incubadora industrial. A 8ª legislatura de Palotina ocorreu no período de 1993 a 1996. Foram aprovados pelos vereadores da época 236 projetos de lei. Os vereadores elaboraram ainda 225 requerimentos e 534 indicações. Entre as ações da época está a criação do CAIC e sua consolidação. No período de 1997 a 2000, atuam os vereadores da 9ª legislatura. Esse período foram aprovados pelos vereadores 197 projetos de lei e 355 requerimentos. Foram apresentadas 567 indicações nos 4 anos da legislatura. Entre as ações, destacam-se a implantação das vilas rurais de São Camilo e Floresta e a pavimentação do acesso ao Complexo Avícola Cevale, inaugurado em 1997. Os vereadores também autorizaram a construção do Hospital Municipal e a destinação de área para a instalação do aterro sanitário. Tem início nesta época as obras do Lago Municipal. A 10ª legislatura ocorreu entre 2001 a 2004. Os vereadores aprovaram 308 projetos de lei e 255 requerimentos. 230 indicações foram apresentadas, buscando melhorias em vários setores. Destacam-se com ações a denominação da Praça Central em homenagem ao pioneiro Amadeu Piovesan. Também foi homenageado o pioneiro e ex-prefeito Quinto Abrão de Lázari, dando seu nome ao pronto atendimento 24 horas, hoje Hospital Municipal. Entre os anos de 2005 a 2008, ocorreu a 11ª legislatura. Através da atuação dos vereadores, foram aprovados 468 projetos de lei e 175 requerimentos. Os vereadores apresentaram ainda 180 indicações. Nesta legislatura, foi adquirido o imóvel para a sede própria da Câmara e a sua denominação, homenageando o ex-prefeito Aloísio Valérios. Os vereadores aprovaram ainda a criação do Distrito de Floresta e foram definidas alterações importantes no plano diretor. A legislatura atual teve início no dia 1º de janeiro de 2008 e seu término ocorrerá em 31 de dezembro de 2012. Até o momento, os vereadores aprovaram 779 projetos de lei e 56 requerimentos. Os vereadores apresentaram 227 indicações. Foram consolidados neste período projetos importantes, como a construção da agência do INSS e Fórum Eleitoral. No Parque de Exposições João Leopoldo Jacomel, foi construído um novo pavilhão de animais e os vereadores autorizaram operações de crédito para diversas obras de urbanização, como pavimentação asfáltica, revitalização das avenidas, recapeamento e melhorias em praças. Outra ação importante
foi a instalação da Faculdade do Trabalhador, denominada Centro Profissionalizante Dirce Gardim. Nesta legislatura, a Câmara repassou mais de R$ 1,5 milhão para o Executivo Municipal efetuar investimentos nas áreas de habitação popular, saúde e educação. Como se vê, o Poder Legislativo Municipal sempre teve participação ativa nas decisões do município. O desenvolvimento e progresso acontecem com a participação dos legisladores na elaboração de leis, fiscalização e defesa dos interesses da comunidade através de diversas ações. Na história de Palotina, desde o início da colonização, o Poder Legislativo cumpre com seu papel, contribuindo com o município. De 1960 a 2012, são 3.170 projetos e 1.829 requerimentos aprovados. 2.301 indicações foram apresentadas. A marca forte de Palotina tem as mãos, a coragem e a bravura dos vereadores.